Oi, 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 gente, tudo bem? Hoje vim trazer para vocês um pouquinho sobre os costumes que os argentinos têm aqui, né, que eu observei. Tô há um ano quase morando aqui e vou trazer um pouquinho para vocês do que eu consegui observar nesse tempo. Bom, desde que eu cheguei, né, eu já sabia um pouco que os argentinos têm muito costume de comer carne com batata, seja a batata geralmente é purê ou batata frita, né? Mas é um prato muito típico aqui. Qualquer restaurante que você vai ter esse prato. Ou com calabaça, né? Que é purê de abóbora. Então eles têm muito costume de comer esse prato aqui. Bem, bem, bem comum. Geralmente as comidas vêm sem sal, certo? Por quê? Porque existe uma lei aqui há algum tempo que não permite mais tanto sal na comida pelo alto nível é, de obesidade, pressão alta, enfim. E aí existe uma lei, né, que não pode mais salgar tanto as comidas, mas todo restaurante tem um sal na mesa, você pode salgar à sua maneira, né? Na verdade, a comida mais salgada que eu comi aqui foi o McDonald's, né? É a única coisa que vem bem salgada mesmo, mas de resto, geralmente vem bem sem sal. Outra coisa que eles têm muito costume aqui, principalmente no verão, óbvio, é de pegar sol nos parques, né? Aqui tem muitos parques, tem muito verde, então para qualquer canto que você for, você vai achar uma praça, você vai achar um parque. E eles têm muito costume de fazer muitas atividades nos parques, né? Seja andar de bicicleta, seja jogar bola, às vezes pegar um bronze também, muitos ficam, você vê muito, geralmente quando faz calor, né? Você vê muitas pessoas deitadas ali lendo um livro e pegando um bronze ali, pegando um sol. É muito comum eles fazerem isso também. E aí, outra coisa que eu consegui observar nessa época que a gente tá de Copa aqui, né? Gente, eles são muito loucos por futebol. Tipo, num nível assim, muito, muito. Eles comemoram cada vitória como se já fosse a final da Copa do Mundo. E de fato, agora eles vão competir a final, né? A Argentina já tá na final e eles comemoram assim, com muito entusiasmo, sabe? Eles realmente são muito, muito loucos por futebol, né? É, e aí, que eu pude observar nesse tempo da Copa, né? E outra coisa que também eu já tinha falado um pouco sobre isso é que o calçado mais comum dos brasileiros aqui, Havaianas, né? Nada melhor do que uma Havaiana no pé para você ir para qualquer lugar, né? E geralmente, pelo menos aqui eu trouxe para cá a Havaiana branca com a modelo do Brasil. Então, a Havaiana, tipo, bem brasileira mesmo, né? Aqui vende o calçado um pouco parecido com Havaianas, mas não é Havaianas, certo? A marca Havaianas não tem aqui, mas eles acham muito estranho. Então, para qualquer lugar que você vai, às vezes andando na rua, se você tiver de Havaianas, eles vão olhar e eles vão fixar o olhar no seu pé e vão ficar olhando, porque para eles é muito estranho. Apesar de ter um calçado bem parecido, mas ainda assim eles acham estranho, né? Todas as vezes que eu saí de Havaianas, eles sempre ficavam olhando pro meu pé e ficavam olhando assim, sabe? Tipo, sem entender. E no começo eu achava estranho, mas depois eu entendi que realmente é muito abrasileirada, né? A Havaianas. É... Ah, e outra coisa que no começo me incomodou bastante, e às vezes hoje ainda incomoda um pouco, mas eu entendi que é muito o jeito deles mesmo de ser, é que às vezes eles são um pouco brutos, né? E você por muitas vezes pode achar que isso é uma ignorância, mas que na verdade não, né? Que é o jeito mesmo deles de ser. E de fato, já ouvi falar, né, de muitos argentinos que são xenofóbicos, né, que tem muito preconceito com brasileiro. Amigos meus já sofreram xenofobia aqui. Eu nunca passei por nada, nunca me aconteceu nada. Mas às vezes acontece assim com algumas pessoas, né? E essa história aí já sabemos de muito tempo. E aí me lembrei agora da rixa que existe entre brasileiros e argentinos no futebol, né? Essa briguinha aí que existe, que é muito antiga, né? Acredito que é eterna também, mas existe aí esse embate, assim, né? Enfim, entre brasileiros e argentinos no futebol.
Sobre a comida também, assim, tem uma comida muito típica deles aqui, que é a faina, né? Que ela, não sei se chama faina, fainá, enfim. E que é tipo como se fosse um pedaço de pizza, sendo que ela é mais fininha. Então, qualquer restaurante que você vai, eles têm o costume de dar isso como entrada, né? Que geralmente é o. Qualquer restaurante que você vai, eles sempre dão um pãozinho de entrada. Alguns cobram, outros não. Alguns dão de graça, alguns cobram, né? Que chamam os cubiertos, né? Que sempre dão esse pãozinho de entrada, às vezes com manteiga, às vezes sem, mas sempre dão essa entradinha. E alguns lugares eles cobram, outros não. Mas também, às vezes, eu acho um cardápio aqui um pouco americanizado, sabe? Tipo, qualquer restaurante que você vai, para café da manhã, às vezes, enfim, tem muita comida gordurosa, né? Tem muita coisa saudável também, tem muitas opções saudáveis, mas sempre tem aquele baconzinho bem gorduroso, né? E eu falo assim, comparando um pouco também, porque eu já fui, né? Fui pra Disney, passei 15 dias e é um cardápio, assim, muito gorduroso. E na Austrália também, quando eu morei 6 meses, eu também achei um cardápio muito americanizado. Então eu acho que isso talvez seja costume de muitos países, assim, né? Esses principalmente assim, né? De ter um cardápio um pouco assim na manhã, um pouco mais gorduroso, mas tem muitas opções saudáveis também, muitas opções saudáveis. É, E as empanadas, né? Que né, é uma comida bem típica que em qualquer esquina que você vai tem uma tenda que vai vender empanada, né? Agora o preço subiu bastante, né? Aqui tá com inflação de 100%, então, por exemplo, quando eu cheguei aqui em fevereiro, eu pagava 60 pesos em uma empanada e hoje eu pago 130 pesos em uma. Então, mais que dobrou o preço, assim, né? Mas, assim, em relação à moeda, a nossa moeda é muito valorizada em relação ao peso, né? O real é muito valorizado em relação ao peso, então ainda continua valendo muito a pena pra gente, né, vir morar aqui, porque aqui o custo de vida pra quem ganha em real, em dólar ou em euro, qualquer outra moeda que você ganhe, assim, vai ser bem mais valorizado do que o peso, né? Porque o peso de fato é bem desvalorizado. Então, pra gente, financeiramente, vale, ainda continua valendo a pena, apesar de tudo ter dobrado de preço, né? É, E outra curiosidade que eu achei, né, sobre como eles falam inglês aqui, né? Uma vez eu fui pegar um Uber e aí eu tava indo pra uma empresa que vende passagens, né, de viagens e tudo. E aí eu falei, ai, quero ir pra Buquebus, que é o bus, ônibus em inglês, né? Buquebus, Buquebus. E eu falava e ele não entendia nada. E ele ficava assim, né, sem entender. Aí ele falou, Buquebus. Aí Buquebus, né? E outra palavra é muito diferente é McDonald's, né? A gente fala Mac e eles falam Mac. McDonald's, né? Então, sempre falar Mac. E às vezes eu falo Mac, McFlurry, a gente fala McFlurry, eles falam McFlurry, né? Eles têm o jeito deles de falar inglês e eles falam inglês deles, né? Hablam mesmo. E é isso, gente. As coisas que eu fui me lembrando aqui para trazer um pouquinho para vocês. E quem sabe outro dia eu gravo outro vídeo trazendo mais dicas. Beijos.